Olá, sejam bem-vindos ao canal Marlene Sage. Eu sou o Charlie Austin e hoje eu venho com outro vídeo da série Em Preparação da Autana Celestial. A gente já publicou um primeiro vídeo nessa série, vocês vão poder checar aqui nos cards do vídeo para você poder se inteirar do que foi dito até esse momento. Naquele vídeo a gente falou um pouco sobre sinais de cansaço. Talvez vai lhe trazer muita elucidação, dá uma checada nele posteriormente. Hoje nós vamos falar sobre o tema reset temporal. É curioso eu ainda continuar publicando vídeos para essa série quando a Autana já começou. Porque a gente às vezes talvez tenha a ideia de que a gente só pode se preparar para algo antes deste algo ter chegado. E o fato é que a Autana já está correndo, já está acontecendo nos planos espirituais da Terra desde as 3 da manhã aproximadamente do dia 22 de março. Ou seja, a essa altura nós já estamos um pouco além de uma semana e alguns dias ou horas dentro desse processo que chamamos de Autana Celestial ou do Apocalipse. Mas eu vou continuar publicando vídeos nessa série porque a preparação da Autana não era apenas necessária antes do início da mesma. Se preparar para a Autana agora deve virar um objetivo diário. É algo que a gente vai ter que continuar a fazer em paralelo com este evento espiritual acontecendo. Porque a Autana, ela teve uma data de começo, mas ela não tem uma data de término. A Autana veio para ficar. E conforme nós nos aprofundamos nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, os efeitos da Autana vão apenas ficar cada vez maiores. Porque essa tubulação, esse rasgo nesse véu que mantinha a Terra a parte do resto da vasta criação só vai aumentar e não vai diminuir em nenhum momento. Na verdade, ele nunca diminuirá, ele só ficará maior e maior e maior. Então, assim, nós podemos dizer que conforme o véu fica menor, porque o rasgo nele fica maior, nós vamos adentrando em novas experiencialidades que a Autana nos trará. Nós vamos adentrando em novas fases da Autana Celestial, por assim dizer. E antes de adentrarmos essas fases, não haverá um tempo de respiro. A fase atual irá parar, e nós teremos alguns meses ou anos para se preparar, e daí virá a fase seguinte. Não, tudo acontecerá de maneira consecutiva. Então a gente precisará continuar a se preparar com esse evento celestial e espiritual em andamento. Por isso que essa série de vídeos ainda se faz necessária e relevante mesmo depois do início de todo esse processo. Hoje eu venho falar sobre reset temporal porque a Autana é exatamente isso, um reset temporal. Mas de que natureza é esse reset? De qual tempo, de qual temporalidade nós estamos a nos referir nessa expressão reset temporal? É o tempo como esse construto abstrato da sociedade humana ou é um tempo mais específico? E como a gente deve se portar conforme esse reset temporal vai se desdobrando, ele vai acontecendo. É o que eu vou explorar agora. E aí já fica o convite, se você já gostou do que eu falei aqui no início, você deixar um joinha nesse vídeo e não esquecer depois de fazer o seu comprometimento de deixar uma mensagem conforme o que você sentiu, o que você adquiriu de informação com este material audiovisual. Então vamos começar pelo básico. O que é o reset temporal? O reset temporal, pessoal, não é que o planeta Terra vai ser resetado. Eu já vi em alguns canais aí, internet afora, cantando esta bola. Não é o planeta Terra que vai ser resetado, porque e por ser resetado temporalmente, eles às vezes pensam na definição de colocar
digamos, um empecilho a nível global, aonde a sociedade, na sua forma atual, deixa de existir. E voltamos a algum tempo primitivo, onde tudo começa do zero. Então, assim, não vai haver esse tipo de reset. Essa coisa brusca, como aconteceu no fim de Atlântida, no fim de Lemúria e de outras encarnações que a sociedade global humana já atravessou nesse planeta. Até porque o planeta Terra não é algo tão físico quanto as pessoas gostariam de ser levadas a crer, ou que nós fomos levados a crer. O planeta Terra é formado de uma série de interações de malhas energéticas, das quais uma das principais é a consciência coletiva da espécie predominante. Por espécie predominante não quer dizer espécie mais avançada, espécie mais espiritualizada, quer dizer aquela que está mais uniformemente distribuída por toda a superfície do planeta, porque nós sabemos que há outras espécies tão evoluídas quanto nós na questão de quantidade, de tecnologia, que estão aqui ocupando outros bolsões, outros espaços do planeta. Então, essa nossa concepção do planeta como um espaço físico dentro da nossa Via Láctea, dentro do nosso sistema solar, só faz sentido no filtro limitado que a humanidade usa de maneira uníssona como a inteireza da sua percepção de espécie. Então, assim, não daria para resetar o planeta, porque primeiro a gente teria que partir do ponto de que o planeta é inteiramente, completamente e unicamente físico. O planeta é muito mais uma percepção construída pela totalidade de todas as lentes internas do que qualquer outra coisa. Veja, eu não estou descartando que o planeta, de fato, também não tem a sua contraparte, a sua questão ou natureza física, mas esta é de segunda, terceira, quarta relevância e vai começar a ficar mais para esses espaços mais distantes nessa lista do que realmente tem importância agora que a Altana começou. A Altana que traz esse aspecto muito espiritual para todos que estão aqui dentro. Então, reset temporal, na verdade, eu acabei de explicar o que ele não é. Quando nós falamos do reset temporal, então, conectado com a Altana, nós estamos querendo dizer ao reset da internalidade humana. O mundo interno de cada ser humano, gente, ele tem o seu próprio tempo. Isso é o mesmo que dizer que ele tem a sua própria organização temporal. É o mesmo que dizer que o nosso mundo interno ele tem as suas próprias regras. Na maioria das vezes desconhecidas para a maioria dos seres humanos, que estão muito desconectados ou muito enferrujados para poderem se conectar com as vias que lhe dariam uma possibilidade de observação do que está dentro de cada um deles, dentro de cada um de nós. Em resumo, o mundo interno de todos os seres humanos que constroem um mundo interno maior, um mundo interno coletivo, que vai ser dividido pelo consciente coletivo, como sendo o consciente coletivo, o inconsciente coletivo e muitas outras partes ou bolsões. Ele é um universo em si. Ele tem toda uma égide, ele tem toda uma egrégora, ele tem toda uma estruturação. E essa estruturação é o que vai ser resetada. E isso faz sentido, então, quando a gente diz que a Altana Celestial é o Apocalipse. E que o Apocalipse, então, ele acontece dentro do coração dos homens e não externamente. Posteriormente, eventualmente, começa a se refletir exteriormente, mas está tudo acontecendo nesses mundos e égides completamente sutilizadas e completamente apenas avivadas e reais, enquanto existindo dentro desse casulo fechado que é a internalidade de cada ser humano e, por conseguinte, a totalidade dessas internalidades quando elas se comunicam e interagem, formam laços uma com as outras. Para pôr em palavras simples, o mundo interno,
do ser humano, e quando eu falo ser humano aqui não é o ser humano o indivíduo, ser humano coletividade. O mundo interno do ser humano espécie está mudando de sistema de operação. Isso é o que é a isso que a gente se refere por reset temporal. Não é o tempo como essa coisa que nós vemos externalizadas em relógios, em cronômetros, em calendários. É um tempo que não é tempo. Porque essa dimensionalidade que chamamos de mundo interno, ela não tem começo e nem fim. Mas quanto mais você vai explorando, que é através de você ou através do coletivo, você vai vendo que ela sempre tem mais camadas. Essa internalidade, ela era regida por um certo tempo, por um certo padrão de funcionamento. Então, tempo aqui é igual a padrão de funcionamento. E é isso que começa a mudar com a Altana Celestial. Então, não é o reset do planeta físico, não é o reset da atual sociedade moderna, como observada na sua externalização, que tem um sistema econômico principal e maioral, que no caso é o capitalismo, com outros bolsões explorando alguns outros tipos de sistemas econômicos. Não é um reset das leis de uma só vez, não é alguma revolução a nível global. O reset temporal é a mudança de como o ser humano tica dentro de cada um de nós que nos consideramos humanos. O tico e teco mudando como eles batem dentro de cada um de nós. É sobre isso que se trata a Altana. É realmente sobre isso que se trata a Altana. Então, assim, vamos pôr isso pra dentro. Vamos internalizar isso. Porque nesse exato momento enquanto nós conversamos, o seu tic-teco tá mudando aí dentro. Não é o tic-teco da cabeça. Tem um tic-teco de toda essa internalidade que pode ou não incluir o seu nível mental, psicológico, emocional e assim por diante. O primeiro sinal de que o reset temporal tá acontecendo em você, e se você for observador o suficiente, você vai perceber antes mesmo de o sinal ficar suficientemente aparente para você não ter como você ignorar que ele está acontecendo. O primeiro sinal é o retorno da rejeição, tá? É o que os mestres estão chamando de RR. O que é o retorno da rejeição? É muito legal isso. Todo ser humano possui um aglomerado de coisas, de experiências, de percepções internas, de coisas angariadas como verdades para dentro de si, de que nós a rejeitamos em algum momento. Nós nos deparamos com elas através de alguma experiência externalizada ou através de algo que não era nem externalizado. Mas nós acreditávamos que era externalizado porque era o processo interno que estava transcorrendo ali e nós rejeitamos isso. E esse rejeitar dessa coisa, dessa percepção, dessa crença, dessa perspectiva, o que quer que você queira chamar isso, manda isso direto para um funil, por assim dizer, aonde essa coisa, quando ela entra esse funil interno, ela é encaminhada para os porões mais longínquos da tua internalidade. Ela vai para um lixão, por assim dizer, tá? Então, assim, é meio estranho dizer que a Altana Celestial vai esvaziar os lixões do ser. E como que esvazia? Trazendo tudo que desceu por esse funil de volta para a superfície, para aquele momento antes da escolha de rejeitar aquilo. Então vem tudo aqui pro seu nível consciente. Tudo é tipo assim, um regurgitamento. Tudo que você jogou para as partes, para as camadas mais profundas de si, aqueles lugares que você nunca vai dentro de si, que por conseguinte viram os lixões da alma, vamos colocar assim, tá tudo voltando por onde essas coisas desceram pela primeira vez. Voltando por esse funil criado dentro da sua internalidade e sendo vomitadas dentro do seu sistema emocional, na parte mais superficial dele, onde você consegue ter noção de que aquilo ali é o seu emocional, ou na parte mental, ou nos dois. Ou conclivicalidades dos dois, que são pontos do seu mundo emocional e do seu mundo mental, onde eles não são nenhum sistema e nem o outro, ou seja, nem emocional e nem mental. Eles já se fundiram, aqueles espaços meio nulos, meio cinzas, aonde esses dois corpos se conectam e eles viram uma coisa só. Isso é o mesmo que dizer o seguinte:
tudo aquilo que você negou sobre você, tudo aquilo que você talvez não aceitou sobre o outro, tudo aquilo que você não aceitou sobre a vida, ou sobre a cultura na qual você está, ou sobre o meio no qual você cresceu, vai vir à tona. Isso é o retorno da rejeição. Tudo que compreende essa palavra rejeição e que assim ficou registrado dentro de você como algo rejeitado, algo que eu puxei para longe de mim, algo que eu nem me dei ao trabalho de entender porque aquilo estava chegando para mim. De entender porque eu teria traído aquela experiência, aquela crença, percepção, o que quer que seja, vai vir à tona durante a Altana Celestial. Então, assim, é como se o universo estivesse mandando lixo de volta para o lugar que o processou como lixo e perguntando: isso tudo é realmente lixo? Tudo isso precisava ser negado e ser jogado para debaixo do pano? Tem muitas dessas coisas que você poderia tê-las abraçado. Você poderia simplesmente entender: gente, isso é quem realmente eu sou. Ou isso chegou para mim por um motivo. Eu não vou usar agora, mas talvez eu vou guardar, pode me servir num outro momento. Eu não vou usar agora, mas isso tem um certo timbre de verdade. Eu não quero me utilizar disso, essa não é a minha verdade pessoal, mas tem um valor aqui. Que não que precisa, esse valor não precisa ficar exacerbado posteriormente, se eu guardar em algum lugar para usá-lo em outra ocasião. Deixa eu contemplar isso. A beleza de algo que segura em si um valor, mas que não é o meu valor. Então, em resumo, esse retorno da rejeição é o universo lhe dando uma chance. E para todos nós reconhecermos, tem muitas coisas que a gente considerou como lixo, que nunca deveriam ter ido parar nos lixões da nossa alma. E mais, nem deveria haver os lixões da alma, certo? Porque tudo tem um valor intrínseco no universo. Geralmente o que a gente rotula como lixão é porque a gente está muito apegado à experiência construída pelos gostos e desgostos e princípios e valores da nossa personalidade. Ponto principal desse retorno da rejeição é, particularmente, tá? Coisas que são você, tá? As coisas que vão mais pegar, vão ser mais difíceis nesse processo de retorno da rejeição, vão ser aquelas que você jogou para debaixo do pano, mas eram energias suas. Eram coisas que você de fato pensava, que você de fato acreditava, que você de fato, vamos pôr assim, entre aspas, vibrava naquilo, que você de fato pensava aquilo, mas você suprimiu aquilo. Porque aquilo entrava em dissonância ou em conflito com alguma outra parte sua, ou com o seu meio social, ou com o seu meio cultural, ou com o seu meio religioso. E essas coisas você não pode ressignificá-las quando elas vierem à tona. O universo não vai deixar. Põe aqui para usar posteriormente, ou põe aqui para eu só usar num contexto específico. Não, essas você vai ter que aceitar. Olha, eu era isso, eu pensava isso, eu sentia isso. Tá? Então essas serão as coisas mais difíceis na Altana Celestial. Aquelas energias que consideramos como lixo, descartáveis, não utilizáveis, porque estávamos muito aprisionados pelo nosso ego. Para perceber que nós estávamos criando aquilo e aquilo estava ali por um motivo. Porque a gente deu espaço para aquilo se constituir naquela devida frequência energética. E mais, às vezes, não é nem só uma questão de você reconhecer, não. Eu tava produzindo isso mesmo, eu tava pensando, eu tava sentindo isso, e por algum motivo eu tava negando. Porque alguém me ensinou que é errado pensar isso, ou sentir isso, ou porque isso vai contra algo que eu tava aprendendo, numa certa metodologia. Não, às vezes, pessoal, a gente negou coisas que nos serviam. Coisas que nós colocamos dentro de nós que nós não podíamos sentir ou nos permitir. Essas vão ser as coisas mais difíceis de liberar agora. Tá? E aqui vemos pro próximo passo. Como que a gente libera? É o segundo sinal de você estar passando pelo reset temporal. É a aceitação.
como eu disse, a gente está dividindo esse retorno da rejeição para a superfície do seu emocional e mental em 2 ou 3 grandes grupos de coisas que foram rejeitadas ou negadas. Aquelas que dizem respeito a, vamos supor, entre aspas, energias exteriores que chegavam para você e não servia com a sua interface de personalidade, o que você estava fazendo naquela época, e você jogava para debaixo do pano. As mais difíceis, aquelas que eram as suas próprias energias, coisas que você gostava, que você pesquisava escondido, que você só sentia consigo, mas não dizia para ninguém, mas por causa de fatores exteriores, você também negou essa parte de você, e no fundo talvez você nem queria negar, mas a influência exterior foi mais forte do que a interior, a própria interior que passou tempo ali criando essas coisas dentro de você. E um terceiro grupo, tá? Um terceiro grupo de coisas que não vou dizer que é uma mistura dos dois primeiros, mas são coisas que caíam no seu campo de energia, sabe? Gravitavam para o seu campo de energia. Não são necessariamente coisas exteriores e nem coisas que você produziu de direto de dentro de você, com base com as coisas com as quais você interagia, vindas do exterior. Vamos dizer, é uma outra massa de coisas que o que importa é que elas também são rejeitadas. Desses 3 grupos, nesse primeiro sinal de reset temporal, o mais difícil é o segundo. Aquilo que você realmente pensava, sentia, e por algum motivo fazia sentido para você, mas esse sentido, ele foi amputado, ele foi cerceado, ele foi suprimido, porque a tua vontade de servir a interface da personalidade foi maior do que entender a sede da sua internalidade em querer, em querer nutrir aquelas certas coisas que em última instância você acabou rejeitando. Aí nós vamos agora como que funciona para todas essas coisas, em qualquer uma das 3 categorias que elas estejam no primeiro sinal do reset temporal, que é o retorno da rejeição. Aceitação. Independente se você vai, né, as coisas do primeiro e do terceiro grupo, em particular, que você vai ter que ressignificá-las ou colocá-las em novas caixas, tá? Em novos rótulos, que não vai ser o do lixão. Essa é uma coisa, não vai existir mais lixão dentro dos seres humanos. Então esse que é o detalhe, tá? O único que você não vai rotular e ressignificar é os do grupo 2. Mas qualquer um dos 3, 1 e 3, rotular ou ressignificar, rerotular ou ressignificar. E grupo 2 é liberar essa poda pessoal interna, esse cerceamento, esse ditatorialismo interno. Para esse grupo 2, conectado com o retorno à rejeição, você a maneira mais fácil de liberá-lo é aceitando. Você vai ter que virar para você e você vai ter que falar: tá, eu aceito. Eu queria realmente isso e não fiz. Entendeu? E aí, esse é o ponto 2 do reset temporal. Todas essas coisas, particularmente as do grupo 2, terão que ser aceitas. Se não forem aceitas, você vai ficar com elas no seu campo da superficialidade do seu ser. Que é aquele que o ser humano consegue interagir e ter uma noção interna de que existe um eu dentro dele. Olha que interessante. Mesmo nos grupos 1 e 3, onde você pode rerotulá-las, você vai ter que rerotulá-las, aí você escolhe em qual rótulo você quer colocar, certo? Para o uso da interface humana, que você não vai mais conseguir jogar pro lixão da alma. Ou ressignificá-las. Mesmo nesses casos, grupo 1 e 3, porque você rerotular ou ressignificar não quer dizer que você as aceitou. No caso do grupo 2, você não precisa rerotular ou ressignificar, você só precisa aceitar. Mas para os 3 grupos tem que haver aceitação. E aí, geralmente, no caso do grupo 2, as coisas que figuram no grupo 2, elas vão simplesmente se diluir, elas vão se desfazer, como bolinhas de sabão no ar. As do grupo 1 e 3, elas, se forem rerotuladas e ressignificadas, com a real energia da aceitação, elas vão, todas elas vão figurar com um serviço de funcionalidade para a sua interface humana em algum momento. A sua interface humana vai ficar muito mais vívida, muito mais explorativa, muito mais fluida, porque ela vai ter muitas mais
potencialidades que advêm de um arcabouço muito maior de energias que agora estão rotuladas para o serviço da interface humana e não simplesmente para servir uma levianidade ou algo leviante ou algo leviano do ego que se experiencia como a totalidade da personalidade humana. Parece complexo, mas em resumo, tudo que você rerotular e ressignificar agora nos grupos 1 e 3, você vai ressignificá-los, vai reorganizá-los internamente de uma maneira que fica fácil para a sua interface humana, caso ela já esteja sendo mais conduzida pela alma do que pelo ego, vai ficar mais fácil para ela acessar e ela vê em que momento ela pode encaixar cada coisa. E é interessante, geralmente na espiritualidade, a gente é meio contra essa coisa de rerotular, ressignificar coisas, porque muito do que faz o humano ser muito limitado no planeta e até muito fechado para a sua espiritualidade é justamente essa coisa que o ser humano tem de rotular e de significar as coisas, e não simplesmente aceitar a experiência do viver. Mas, para o contexto da Altana, isso terá que acontecer para dar uma função de senso para essas coisas que estão sendo desaguadas para fora dos porões da tua alma ou do seu ser, para fora dos porões ou dos lixões da alma, tá? Mas saiba que é só nesse caso e você vai saber quando você não vai precisar mais rotular. Mas note, a palavrinha-chave, segundo processo, você está passando pelo reset temporal, aceitação. Você vai ter que aceitar. Não tem como. E isso não é só para quem tá acordado espiritualmente, tá, gente? Isso é para todos os seres humanos. Quanto mais você negou uma coisa, por um período mais longo de tempo, pelos motivos mais ilusórios, eu achei que tinha parado o vídeo, gente. Pelos motivos mais ilusórios dos possíveis, mais isso vai desaguar com força no seu nível emocional superficial e mental. E assim, e vai ser tão forte, e ao mesmo tempo, se você já estiver recebendo intuições da alma, conexões da alma, a alma vai entrar nesse fluxo, você vai ver com uma tal clareza que você vai ficar estarrecido do quanto você negou essas coisas. Então, só para resumir, os dois passos aqui de que o reset temporal está acontecendo. E se estiver acontecendo, para você poder dar nome aos bois e dizer, olha, isso aqui é o reset temporal. Já passei pelo retorno da rejeição, que os mestres estão chamando de RR, pelo o período, depois que um certo grupo de coisas rejeitadas veio à superfície, que é a aceitação. E aí, a terceira coisa é, ao invés de processar, terceiro passo importante, após fazer a aceitação, ao invés de processar, esteja no sopro. Esse talvez seja o passo mais importante do reset temporal. Para a sua aceitação, se você tiver de maneira cândida, honesta com você, falar, vou aceitar, queria isso, para isso se encar de fato, e essa energia, particularmente se for uma energia do grupo 2, de coisas que você estava rejeitando e negando sobre si, para ela realmente diluir, ela ser antimaterializada. E a nunca retornar, você precisa não processar isso. Seres humanos são experts em processamento de dados. Ficar mentalizando. Não processe. Esteja no sopro. Então aqui, esse sopro, gente, não é só a respiração do corpo físico. Tá? Esse processo que você vai ver muito no yoga, na meditação, que é a respiração atenta. Eu tô falando do sopro, da respiração interna. O teu mundo interno, ele tem um sistema respiratório. E eu não tô falando do mundo interno do corpo físico, o mundo interno da internalidade, do consciente pessoal, do inconsciente pessoal e também coletivo. Não processe. Quando você vê, tá, isso daqui eu neguei há 10 anos atrás e tá voltando pra mim. Tá, eu aceito. E aí você for querer cair no negócio assim, gente, mas por que isso tá acontecendo? Por que isso voltou agora? E aí, às vezes essas perguntas vêm mesmo depois de você ter assistido um vídeo desse. Respira. Respira com os aparatos do mundo interno.
Como que eu respiro, Charlie, com os aparatos do mundo interno? Você respira. Você entende isso, quer dizer, você intenciona. Você pode até começar a treinar um sync entre a respiração do corpo físico, com você ver uma contraparte espiritual dessa, energética, invisível e abstrata também, se dando por feita, ou se dando por acontecer o seu desenvolvimento no mundo interno. Sem que você esteja tendo nenhum flash mediúnico, ou de clarividência, ou o que quer que seja, ou claudiante, não importa. Então, ao invés de processar, ficar mentalizando, ficar desdobrando aquilo, esteja no sopro. E assim, quando você chega no ponto 2, você tem que aceitar aquilo, você vai ver que você vai ser pressionado pra você ter que aceitar uma coisa sobre você que você negava. Você vai sentir uma pressão para respirar. Talvez isso vai vir através do sufoco, você vai se sentir sufocado. E aí você sabe que é o sinal para respirar, para estar no sopro. Não é para você ficar entendendo, não é por isso que o universo está trazendo isso à tona. O universo está trazendo só para te dizer, isso daqui é algo que você rejeitou. Vamos aceitar isso? É só isso que o universo está te pedindo. Não é, como eu vou aceitar isso? Mas por que eu devo aceitar isso? Depois que eu aceitar isso, o que eu faço com isso na minha vida? Não, você só aceita. E detalhe final, isso está acontecendo até com mestres ascensos desencarnados e mestres ascensos encarnados, inclusive eu. Ninguém está isento das energias que a Altana está trazendo. Tá todo mundo passando pelo seu reset temporal e esse reset vai se mesclar ou vai se plasmar a condição evolutiva que as energias da Altana encontram num determinado ser. Ou seja, cada um no seu nível de evolução está experienciando a sua própria versão do reset temporal, a.k.a., ou seja, também chamado de Altana Celestial, ou o nosso comumente chamado por mais de 2.000 anos de Apocalipse. Então vamos revisar aqui 3 sinais do reset temporal, retorno da rejeição. Aceitação. Processo de aceitação. E aqui, quando usa a palavra processo de aceitação, não é o mesmo do que processar a aceitação. Processo quer dizer, é apenas um período de tempo em que essas coisas chegam num ponto máximo, onde você não pode mais ignorar, e aonde você vê que, assim, quanto mais você ficar processando, mentalizando elas, parece que você vai endoidecendo, e o que você tem que fazer é você parar e falar, venham. Você abre os braços e fala, é isso. Eu joguei você pra fora porque eu tava muito mais focado no que o externo ia dizer sobre isso. E você abraça. E aí, na hora que você abraça aquela coisa, respira internamente. Com os aparatos internos. Você não precisa saber quais são os aparatos, como que eles se parecem, como eles se mesclam no mundo interno. Você só sabe que você tem um aparato de respiração no mundo interno. E você respira. Esses são os 3 pontos que provam que o reset temporal da Altana chegou para você. E chegou para você para que haja uma evolução vertiginosa, num nível acelerado, inimaginável, como nunca foi possível em outras encarnações e nessa encarnação até esse ponto. Espero que esse vídeo tenha trazido muito clareza para vocês. Volto com outros vídeos dessa série em breve. Ayoé, vai ao Homem Ram.